Deus tem falado muito comigo por meio dessa palavra, dessa passagem. Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. O texto diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia sido tirada do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, Senhor. Envia-me a mim. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, pode fazer isso. Deus, em nome de Jesus, lida está a tua palavra. Pedimos ao Senhor, Deus, que envie a revelação para essa noite, que o Senhor possa ministrar os nossos corações e que ao sair, Deus, deste templo, deste santuário, nós possamos sair na certeza de que foi o Senhor quem falou, Deus. Que não foi uma mensagem da mente do homem, mas uma mensagem vinda do teu trono, Pai. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Esse texto começa com uma declaração de Isaías. Isaías diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor. É interessante essa declaração de Isaías, porque se você prestar bem atenção, você vai notar que ele só viu Deus depois da morte do rei Uzias, né? A tradição judaica dos rabinos diz que Isaías era de família, de linhagem real e possivelmente era primo de Uzias. E ele é descrito que ele era de linhagem real pelos rabinos por causa da facilidade de acesso que ele tinha ao rei. Você vê no capítulo 7 que Isaías vai com frequência à presença do rei e ele tinha liberdade com os sacerdotes. Então somente as pessoas de família real tinham essa liberdade de estar na presença do rei com facilidade e estar junto com os sacerdotes, né? E Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Essa descrição dele, essa fala dele de só depois que o rei Uzias morreu ele viu o Senhor, me faz enxergar essa descrição por 3 pontos. Primeiro ponto, provavelmente Uzias era um homem com uma reputação tão ruim, com um exemplo tão ruim, que impedia Isaías de ver o Senhor. É uma hipótese. A segunda hipótese seria que Isaías tinha uma fé de escora, ele se escorava sua fé na fé de Uzias. E a terceira hipótese seria que por causa da dor, por causa do sofrimento da perda do rei, da perda de um ente querido, Isaías se aproxima de Deus. Fato é que nós temos pessoas hoje que vivem nesses 3 grupos, entre essas 3 hipóteses. Existem pessoas que vivem uma fé que não permite que os outros enxerguem a Deus. Se você for ler a passagem de Lucas capítulo 17, que relata a história de Zaqueu, você vai ver que Zaqueu queria ver o Senhor. Ele não podia ver o Senhor porque havia uma multidão ao redor do Senhor que o impedia de ter acesso à presença de Jesus. E Deus falando comigo sobre essa multidão, ele falou comigo que ainda nos nossos dias, uma multidão se reúne ao redor de Jesus. Mas por causa do testemunho de algumas pessoas são impedidas de ver Jesus. Você deve saber,
e deve guardar para você que antes das pessoas olharem para Deus, elas olham para nós. Elas procuram em nós o Senhor. Se nós somos cristãos, nós devemos transmitir a aparência de Cristo nas nossas ações, na nossa vida, em todos os âmbitos. Algumas pessoas também vivem essa fé escorada, essa fé por causa do que o outro crê, baseada na experiência do outro e pouco na sua própria experiência. E o Senhor constantemente nos atrai para a presença dele por meio da dor, né, irmãos? Algumas vezes o Senhor nos leva para perto dele por causa desse instrumento chamado dor. Quantas vezes na aflição nós não fomos para mais perto do Senhor, né? O salmista, diversas vezes, ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Estava passando por uma situação complicada e clamei ao Senhor. Então, algumas vezes o Senhor permite a dor, o Senhor permite as situações difíceis para que a gente possa se aproximar dele. O Senhor falou comigo por meio desse texto algumas coisas. A primeira coisa que Deus falou comigo é que nós precisamos buscar as nossas próprias experiências com Deus. Isaías não conhecia o Senhor. Isaías tinha informação sobre Deus. E é possível que você saiba tudo sobre uma pessoa sem conhecer ela. É possível que você tenha informação suficiente sobre alguém e ainda assim não conheça ela. Um exemplo, vamos perguntar, quem conhece o Kaká, jogador da seleção brasileira? A maioria de nós conhece. Sabe quem é? Quem aqui sabe a cor do Kaká? O Kaká é branco, pardo, negro? Você sabe que ele é de cor branca. O Kaká ganha pouco ou ganha muito? Sabemos que pouco, né, pastor? Ele ganha bastante. Nós temos muita informação sobre o Kaká. Se você for para a internet, você vai ter tudo, todo tipo de informação sobre ele. Hoje as pessoas fazem fã-clubes de artistas. E se você perguntar para uma pessoa alguma coisa referente àquele artista, ela vai te dizer. Agora a pergunta é, ela conhece ele? Pergunta ela se ela conhece ele. Conhecimento tem pouco a ver com aquilo que eu sei. Conhecimento tem a ver com experiência. Conhecimento tem a ver com encontro. Conhecimento tem a ver com intimidade. Conhecimento tem a ver com presença, eu na presença do outro, um encontro com o outro. Isso gera conhecimento. O resto é informação. O resto é saber. Eu sei que Deus existe. Agora, eu conheço Deus. Você só conhece Deus depois de ter tido contato com Ele. Nós estávamos mexendo aqui com a iluminação do templo. E tem um eletricista que cuidou disso tudo. Esse eletricista conhece tudo a respeito da iluminação. Ele sabe quais fios devem ser ligados um no outro, ele sabe qual a posição que as lâmpadas devem ficar, ele entende de iluminação, ele estudou para isso. Agora, ele só vai conhecer a iluminação o dia que ele tocar naquela tomada e tomar um choque. Que ele vai conhecer a eletricidade. A partir do contato, a partir da experiência real, ele conhece. Então é possível que você saiba tudo sobre uma coisa, mas não a conheça de verdade. Tem muitas pessoas que em relação a Deus é assim. Elas sabem tudo sobre Deus. Hoje nós estudamos Deus. Temos curso de teologia. A internet está cheio de vídeo, de pastores, pregadores, ensinando sobre Deus. E nós corremos o risco de ter muita informação sobre Deus e saber pouco sobre Ele. Isaías era um profeta e teve uma experiência com Deus somente após a morte do rei Uzias. A segunda coisa que Deus me falou é sobre a importância de nós levarmos os nossos familiares a terem uma experiência verdadeira com Deus. Você dentro da sua casa foi colocado por Deus lá dentro, se você foi transformado por Deus, houve uma mudança na sua vida para que você faça com que os seus familiares tenham uma experiência com Deus e não só que eles vivam se escorando na sua experiência com Deus. É importante que você faça isso. Na juventude hoje, o certo é os pais levarem os filhos a terem experiências com Deus, mas eu tenho jovens na juventude que discipulam seus pais, que eles levam seus pais a terem experiências com Deus. Há pouco um jovem compartilhou sobre uma situação complicada que estava no casamento dos pais, e eu falei com ele, se você vai deitar na cama dos seus pais junto com eles, e você vai ensinar eles a orar pelo casamento deles, e você vai abençoar o casamento deles, e você vai ensinar a importância deles orarem, a importância deles liberarem perdão, esse jovem fez, e o casamento dos pais está restaurado para a glória do nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer com que os nossos familiares tenham experiências com Deus. O maior legado que eu e você podemos deixar para os nossos familiares é uma experiência real com Deus. Eu tenho visto a minha filha tem 3 anos, e eu fico surpreso com algumas coisas que ela me fala. Poucos dias ela acordou e olhou nos meus olhos e falou assim, papai, Deus falou comigo.
E eu falei, o que Deus falou com você? Ela falou assim, ela falou que Jesus me ama. Eu falei, glória a Deus. Orei com ela. Passado alguns dias, ela me chama de novo e fala assim, papai, Deus falou comigo. Eu falei, minha filha, o que Deus falou com você? Ela me disse, Deus falou comigo que Jesus morreu na cruz por mim. Uma menina de 3 anos, irmãos. 3 anos, ela ainda vai fazer 3 anos. E tem tido experiências assim com Deus. Por quê? Porque ela tem visto o pai algumas vezes em chamas dentro do quarto pedindo ao Senhor, Senhor, toca a minha vida. Porque ela tem visto a mãe ajoelhada falando, Senhor, toca a minha vida. Ela tem visto na nossa experiência e ela tem conseguido ter as próprias experiências dela com Deus, embora seja uma criança de 3 anos. E Deus falou comigo a respeito de um processo de transformação que todos nós precisamos experimentar dentro da nossa casa. Te garanto que existem áreas na sua casa que precisam ser transformadas. Áreas na sua família que precisam ser transformadas. E nesse texto o Senhor falou comigo a respeito desse processo de transformação. A primeira coisa que Deus falou comigo é que o processo de transformação na nossa casa começa em nós. Começa em você. Não são seus familiares que serão transformados de uma hora para outra. Você está lá dentro para ser transformado e ser um agente de transformação. Note que Isaías diz que ele tinha os lábios impuros e que habitava entre um povo de lábios impuros. O Senhor poderia purificar todo o povo, mas o Senhor escolheu começar por Isaías. O Senhor sempre começa a começar por um, sempre escolhe começar por um. Com Deus, é interessante você perceber que Deus ele acredita nos pequenos grupos. Ele acredita nisso. Jesus começou com 12 discípulos. E com 12 discípulos, quando esses discípulos chegaram em Antioquia, os cidadãos daquele lugar disseram assim, esses homens que estão alvoroçando o mundo já chegaram aqui? 12 homens alvoroçaram o mundo de sua época. Então, com Deus, uma pessoa só basta. Foi por isso que Josué, diante do povo, ele diz assim, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou a decisão pela casa dele profeticamente. Ele falou assim, olha, não importa se todos da minha casa estão servindo a outros deuses. Não importa se todo o meu povo está servindo a outros deuses. Mas eu, como sacerdote da minha casa, eu assumo esse sacerdócio. E eu quero profetizar que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós precisamos nos levantar dentro da nossa casa para ser agentes de transformação lá dentro. Assim como Josué, declarar ainda que profeticamente, ainda que pela fé, que a nossa casa, independente da circunstância, independente do momento, independente da adversidade, independente dos problemas, independente do que os vizinhos dizem, independente da sentença humana, a última palavra vem de Deus. E a nossa fé encontra alicerce na vontade de Deus, e nós podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus escolhe então começar a purificação de um povo inteiro, purificando os lábios de um único homem. Deus começa por um. E Deus escolheu você, dentro da sua casa, para começar por você. Para fazer com que toda a sua casa seja alcançada. Com que toda a sua casa venha conhecer o Senhor. E isso nos dá uma incumbência muito grande, uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Muitas pessoas, muitos dos nossos familiares, ou muitos dos familiares de alguns irmãos, né, talvez não tenhamos ninguém aqui assim dentro da igreja, vamos dizer assim, alguns familiares de alguns irmãos, ainda não conhecem o Senhor e ainda não foram transformados, porque eles ainda não viram transformação na vida daqueles que dizem buscar o Senhor. Você é observado. Você precisa saber que a todo momento você está sendo observado. Eu estou no telefone conversando com alguém, minha filha está com os ouvidos atentos, vendo o que eu estou falando. A minha esposa me observando. Quando estou no relacionamento com os meus pais, com a minha mãe, meu padrasto, eles me observam. E há uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida que digo professar a fé em Cristo. Se eu não for transformado, irmãos, se não houver transformação evidente na minha vida, eles vão desconfiar que isso é mentira, que isso é balela, que essa transformação não é verdadeira. As pessoas mudam quando elas veem os frutos de mudança em nós. Não são as nossas palavras que fazem o outro mudar, são os frutos da mudança. Se as pessoas verem que a mudança foi boa para você, elas também vão desejar mudar. Se elas verem que a transformação foi boa na sua vida, elas também vão desejar ser transformadas. Agora, se elas não verem mudança, se elas simplesmente observarem que terça, quinta, sábado, domingo,
Você pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, vai para a igreja e volta a mesma pessoa. Não tem transformação, não tem mudança. As palavras permanecem a mesma. As ações e reações permanecem as mesmas. Elas vão desconfiar de que você está vivendo uma mentira. Então, por isso, há uma responsabilidade muito grande sobre nós. A segunda coisa que Deus me disse é que somos transformados a partir de nossas experiências reais com Deus. Experiências reais. Experiências evidentes, claras. Irmãos, eu tive 2 experiências com Deus na minha vida, ao longo de 10 anos de convertidos, que são inegáveis. São inegáveis. De o Senhor me jogar no chão, de o Senhor trazer sobre mim um peso, de o Senhor me mostrar coisas que eu nunca pensei em ver. Nos últimos sábados, 2 sábados atrás, eu preguei para os jovens em estado de choque. Eu estava lendo esse texto de Isaías, no capítulo 6, estudando sobre a santidade de Deus, para trazer uma palavra para os jovens sobre a santidade de Deus, quando de repente uma coisa começou a acontecer dentro da minha sala, na minha casa, em que eu estava estudando. Uma presença começou a entrar dentro daquela casa. Irmãos, minhas pernas começaram a tremer. Eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca havia sentido na minha vida. E de repente o Senhor vem com um peso de temor sobre aquele lugar. E eu saio da sala para ir ao banheiro tomar banho chorando. Eu saio da minha casa e encontro o Vinícius na porta da igreja chorando. Eu entro para dentro da igreja e não tive condições de pedir a oferta, não tive condições de dar os avisos, tive que pedir outra pessoa para fazer. E quando eu comecei a pregar, a mesma unção começou a contagiar outros jovens que estavam aqui naquele lugar, naquele dia. Por quê? Uma experiência real, evidente com Deus, que gera transformação nas nossas vidas, que nos muda, que nos melhora, que nos torna pessoas cada dia melhores. Nós somos transformados a partir desta experiência. E como vamos ter essa experiência? Jeremias nos diz, a palavra do Senhor em Jeremias 29:3 diz: e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscarem de todo o seu coração. Nós vamos encontrar o Senhor e vamos ser transformados por Ele, através de uma experiência real, quando nós o buscarmos de todo o coração. Pense que um mestre tinha um discípulo, e esse discípulo chegou para o mestre e falou com o mestre assim: mestre, como eu faço para conhecer Deus? Como eu faço para ter experiência e intimidade com Deus? Esse mestre pegou o seu discípulo, levou ele para a beira de um lago, pediu para ele entrar, ele entrou, e quando o discípulo entrou, ele pegou a cabeça dele e começou a afundar a cabeça daquele discípulo dentro d'água e segurar ele ali. O discípulo se debatia para sair, e ele tirava o discípulo e voltava com o discípulo para dentro de novo e colocava ele lá, e o discípulo... E ele enfiava o discípulo de novo e fez isso por várias vezes. O discípulo voltava e dava aquela respiração salvadora e de repente colocava ele de novo. E depois que terminou, o discípulo perguntou: não entendi nada. Não entendi nada. Por que você fez isso? Aí o mestre disse para o discípulo: eu fiz isso para você entender que você vai ter intimidade com Deus e vai conhecer o Senhor o dia que Ele for mais importante para você que o ar. O dia que você buscar o Senhor mais do que você busca o ar. Nesse dia, você vai ter intimidade e experiência real com Deus. O dia que você puder dizer como Paulo: morrer para mim é lucro. Importa-me ter o Senhor. Importa-me ter a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração. E só assim nós seremos transformados por Ele. A sua fé não pode se resumir a uma ida na igreja. Você não deve buscar a presença de Deus apenas o dia que você está aqui. A sua casa deve ser um lugar de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Você deve buscar a presença dEle. Eu estava estudando sobre a vida de John Wesley. Eu gosto de estudar sobre esses reformadores, esses homens, porque eles nos impulsionam, eles levam a gente a ter uma vida parecida com a deles. E se você quer ser uma pessoa relevante na Terra, você tem que ter um padrão, você tem que ter alguém para você se inspirar. Né? E eu estudando sobre esse homem, ele diz: eu simplesmente fico em chamas. As pessoas vêm até a mim ouvir a palavra porque eu fico em chamas. Eu deixo queimar o meu corpo, eu deixo o Senhor me incendiar. Enquanto eu vou queimando, o Senhor vai falando. Então John Wesley tinha uma experiência tão profunda com Deus, que ele dizia que ele queimava na presença de Deus. E ele simplesmente queimava. E as pessoas eram incendiadas. Eu leio livros de filhos relatando sobre a experiência de seus pais, e há pouco tempo eu li um livro de um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, e o livro desse filósofo, a filha dele fez o prefácio. A filha. E eu escrevo, e eu estou com a expectativa de um dia a minha filha fazer o prefácio do meu livro e ela falar a respeito do que ela falou, do mesmo que a filha desse homem falou do pai dela. Do mesmo. Dizer que o pai dela era um homem de Deus.
Dizer que o pai dela era um homem de responsabilidade com Deus. Dizer que apesar de toda a sabedoria, ele não foi corrompido pela sabedoria. Ele ainda buscava a Deus. Isso é lindo. As pessoas perceberem a transformação e a unção na sua vida. Nós somos transformados a partir dessa experiência real com Deus. Nós somos transformados quando reconhecemos nossas falhas. Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais você deve contemplar suas fraquezas e perceber que você precisa mudar igual a todos e não só os outros. É interessante que quando Isaías contempla o Senhor, a primeira coisa que ele contempla é o próprio pecado. Ele poderia dizer assim: eu habito no meio de um povo de lábios impuros e também tenho os lábios impuros. Mas ele começa: ai de mim que vi o Senhor e tenho os lábios impuros e também habito no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, nós percebemos com facilidade o erro dos outros. Marido e mulher percebem com facilidade o erro do outro. Nós fazemos as nossas listas, né? Você errou nisso, errou nisso, errou nisso. E aí a pergunta crucial é: onde você errou? Ah, eu não. Você errou, eu não. Nós temos facilidade de ver o erro dos outros. E isso destrói relacionamentos, irmãos. Nada destrói mais relacionamentos do que cobranças excessivas. Do que uma pessoa que vive cobrando, do que uma pessoa que vive vendo o erro do outro e não reconhecendo o seu próprio erro. E quando Isaías tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que ele vê é o próprio pecado. Ele contempla a sua fraqueza, ele contempla a sua falha, sabe que é fraco. E Deus falou comigo que exigências não mudam pessoas. O que muda pessoas é o exemplo. É o exemplo que muda pessoas. Isaías, ele contempla o seu pecado e clama a Deus: olha, Senhor, eu estou impuro. Meus lábios estão impuros. O dia que você começar a reconhecer os seus próprios erros, o dia que você começar a corrigir os seus próprios erros, as pessoas verão em você o exemplo e vão desejar a mudança que você tem obtido e os frutos que você tem conseguido com isso. Nós precisamos mudar para que os outros mudem. O Senhor também falou comigo que nós somos transformados quando permitimos que Ele nos transforme. Eu tenho visto pessoas lutando com a força do próprio braço. Elas acham que vão mudar simplesmente com uma interferência delas mesmas. Por isso eu tenho feito com os jovens essa série Metanoia. Porque a base da metanoia é permitir que Deus transforme. Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Você não vai conseguir na força do seu próprio braço. Existem coisas na sua vida que você só vai conseguir mudar por uma ação de Deus. E por isso o anjo toca os lábios impuros de Isaías. Porque provavelmente jamais Isaías conseguiria, na força do próprio braço, mudar aquela situação. Precisou de uma interferência divina. E existem áreas da nossa vida, irmãos, que nós devemos submeter à ação de Deus, à ação do Espírito, para que elas sejam transformadas. Por isso Paulo nos dá esse conselho: deixem que Deus os transforme. Eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus. Você que está lutando em alguma área da sua vida, e por vários anos você tem lutado e você não tem conseguido vitória nela, entrega o controle para Deus. Passa tempo na presença de Deus. Faça um propósito de jejum e oração, irmãos. Tem coisas que você só vai vencer com armas espirituais. As nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Capazes de destruir exércitos, capazes de destruir muralhas, capazes de destruir grandes coisas, poderes espirituais. Você deve submeter algumas transformações suas a Deus. Se você está lutando e não tem conseguido obter mudanças, então entrega nas mãos do Senhor. Por último, Deus falou comigo que só depois de experimentar uma transformação verdadeira, nós teremos autoridade para ajudar os outros a serem transformados. Antes de você apontar uma pessoa em um erro, observe se você não está cometendo o mesmo erro. Antes de você fazer uma crítica a alguém em determinada área, observe se a sua vida está em condições de apontar os outros. Isso é que causa confusão dentro da família, né? Porque, como eu disse, nós conhecemos os nossos familiares perfeitamente. O marido conhece a esposa conhece o marido, o pai conhece o filho conhece o pai. E o pai, ele tem toda a razão de corrigir o filho. Mas, às vezes, o filho tem visto coisas na vida do pai que precisam ser corrigidas e o pai está deixando levar. Não corrige essas coisas. E aí o filho fala assim: olha, meu pai está me corrigindo nisso, mas olha a vida dele. Igual há poucos dias, até escrevi no informativo sobre isso, um texto
chamado Stop Nudes. A moda da juventude hoje é enviar nudes pelo celular, fotos nuas, um para o outro. Jovens fazendo isso. E um dia tinha um pai, um homem, no WhatsApp, num grupo de WhatsApp pedindo, manda nudes, manda nudes, manda nudes. De repente mandaram um vídeo. E na descrição do vídeo estava assim, olha o que essa novinha fez. Na descrição do vídeo. E quando o pai baixou aquele vídeo, ele foi surpreendido que a novinha era a filha dele. E ele foi cobrar a filha. Ele disse, olha filha, eu estava em um grupo. Nesse grupo, mandaram esse vídeo. E ele mostrou o grupo para ela. Esse vídeo era seu. Ele falou assim, pai, mas o que o senhor estava fazendo nesse grupo? O vídeo era meu. Mas como que o senhor recebeu esse vídeo? O que o senhor estava fazendo nesse grupo? Então, irmãos, nós temos autoridade para corrigir os outros a partir do momento que nós começamos a mudar nós mesmos. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas, pedimos auxílio ao Senhor para nos ajudar e começamos a lutar para que mudanças aconteçam. Até lá, se você tentar corrigir alguém, a pessoa vai dizer, você não tem autoridade para fazer isso. E o pior somos nós, irmãos, cristãos, que pregamos a transformação, tentando corrigir um não cristão, e ele olhar nos nossos olhos e falar assim, a sua vida ainda não está lá essas coisas para você me corrigir. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós, de permitir a transformação de Deus, de sermos transformados, para que a partir daí, o Senhor nos envie para transformarmos outras pessoas. Uma coisa interessante, para eu concluir essa mensagem, é que depois de Isaías ser purificado do seu pecado, ser purificado do seu erro, o Senhor ainda o envia. Diz, agora você pode ir. O Senhor, Ele nos trouxe aqui hoje para tratar algumas áreas da nossa vida. O Senhor quer nos tratar, irmãos. Sempre existirá algumas áreas da nossa vida que precisarão ser tratadas. Deus fala muito comigo, através daquele texto de Lucas 18, do moço rico, que chega para Jesus e pergunta ao Senhor, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus fala, você conhece os mandamentos, não mate, não roube, não dê falso testemunho, não adultere, respeite seu pai e sua mãe. E aquele jovem diz, eu faço isso, Senhor. Ou seja, ele se enquadrava num perfil religioso da sua época. Ele conseguia se encaixar num perfil religioso. Mas o Senhor diz para ele, falta uma coisa. E o Senhor tem me falado, sempre vai faltar alguma coisa na nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que sempre vai faltar algo em nós. E o que nós vamos fazer? Submeter as nossas vidas à transformação do Senhor. Deixar que Ele nos transforme. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça por um instante. Que você pudesse fazer uma reflexão sobre a sua vida. E que essa reflexão fosse sincera. Se existem coisas na sua vida que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, você precisa lutar para que elas sejam transformadas e mudadas. Se nós não aceitarmos o desafio de mudar o que precisa ser mudado, nós vamos perder, irmãos. Nós vamos perder. Nós vamos perder os nossos relacionamentos. Algumas pessoas possuem um temperamento muito forte e elas precisam submeter isso ao Senhor. Estou falando por mim. Todos os dias eu travo uma luta para que meu temperamento seja transformado por Deus. Eu tenho tido vitórias, muitas vitórias, graças ao Senhor. Mas se eu não aceitasse o desafio de mudar o meu temperamento, eu já teria perdido o meu casamento. Eu teria perdido o respeito das pessoas. Nós precisamos aceitar o desafio de mudar. Aceitar a transformação de Deus. Permitir que Ele nos transforme. Eu quero profetizar nessa noite que esse altar é como aquele trono de Deus em que Isaías viu o Senhor. A unção que estava naquele dia está sobre esse altar. O Senhor está neste lugar e a presença dEle é real. Desde que nós entramos por aquela porta, nós podemos sentir o Senhor aqui. E onde o Senhor está, há transformação.
aquele casamento em Caná da Galileia, ele só pôde ser concluído porque Jesus estava naquele lugar. E onde Jesus está, há transformação. O vinho estava acabando, mas o Senhor operou o milagre da transformação. Ele transformou a água em vinho. O mesmo Jesus que estava naqueles dias, Ele está aqui hoje. E Ele quer operar um milagre em nós, em mim e em você. O que eu preciso fazer? Simplesmente reconhecer: Senhor, reconheço minhas fraquezas. Ai de mim, eu preciso da sua ajuda.